Bom dia ou boa noite. Vamos iniciar mais uma aula, no caso a quinta aula, sobre fungos, no caso leveduras, que é sua morfologia e estruturas. Qual será o nosso objetivo no transcorrer desta aula? Conhecer os fungos, suas principais características, conhecer a importância das leveduras nos processos industriais, identificar as formas e os arranjos morfológicos das leveduras e compreender as estruturas das células das leveduras. Fungos. Os fungos são organismos eucariontes, ou seja, apresenta um núcleo delimitado por membrana nuclear, Eles são aclorofilados, ou seja, não apresentam clorofila, São heterotróficos, ou seja, não sintetizam o próprio alimento, eles dependem de outros seres vivos para sobreviver, E absorve componentes orgânicas como fonte de energia, ou seja, no processo de decomposição de restos orgânicos, como restos de comida, casca de fruta, vegetais em decomposição, enfim. Eles são aeróbicos, ou seja, depende do oxigênio, lógico, em sua grande maioria. Tem alguns que são anaeróbicos, Mas alguns são anaeróbicos, que são estritos e facultativos. Pode ser uni ou pluricelulares, ou seja, pode ter uma ou milhares de células, ou várias células. E reproduzem-se sexuadamente, ou seja, ou assexuadamente. Dependendo da variedade, tem os dois tipos de reprodução, sexuada ou assexuada. Possui parede celular rígida, que pode ser composta de celulose, glicanas, mananas ou quitina, E membrana celular com esteróis presentes, Seu principal material de reserva é os glicogênios, Os fungos estudados em microbiologia compreendem as leveduras e os bolores, E os bolores. As leveduras são unicelulares, não filamentosas e apresentam em média, de 1 a 5 micômetros ou de 1 a 30 micômetros de comprimento, ou seja, estruturas microscópicas. Elas são geralmente ovais, podendo apresentar morfologia alongada ou esférica, As leveduras não possuem flagelos, no caso são imóveis, elas são imóveis. Já os bolores são organismos pluricelulares, ou seja, apresentam algumas células, que se apresentam filamentosas. Ao microscópio óptico, a fresco, com baixa ampliação, ou ao exame microscópico, apresentam crescimento característico com aspectos aveludados. Por exemplo, se deixa uma comida numa panela em cima de um fogão e vai para a roça, por exemplo, passa 2, 3 dias, quando você chegar, principalmente feijão, pode ser frutas, vai ver um aspecto aveludado. Então, aquilo é a formação de bolores, que são fungos que estão no processo de decomposição daquela matéria orgânica. Leveduras são fungos de classes dos ascomicetos, os quais pertencem ao filo Ascomicota, Este filo caracteriza-se por fungos nos quais a produção de esporos ocorre,
em esporões específicos denominados de ascos, tá? Isso são as características das leveduras. Olha só, as características gerais aí, ó. No caso, são micro-organismos eucariontes, unicelulares e desenvolve-se na fermentação alcoólica. Apresenta membrana celular bem definida, pouco dispersa em células jovens, né, e rígidas em células adultas. As leveduras não formam filamentos, ou seja, são imóveis, como já foi frisado anteriormente. Tá? Elas são imóveis. Químio heterotróficos, ou seja, e aeróbico, facultativo, quanto à questão do metabolismo oxidativo e fermentativo, tá? Que é um processo de fermentação na produção de bebidas alcoólicas, né? Que nem na cerveja, fermentação. Reproduzem-se assexuadamente e sexuadamente, não são capazes de utilizar amido e celulose como fonte de carbono. A importância dessas leveduras. Na indústria, as leveduras apresentam os seguintes pontos de interesse. São utilizados na produção do álcool industrial e de todas as bebidas alcoólicas destiladas ou não, tá? Devido ao processo de fermentação. Porque mesmo para destilar tem que fermentar antes, né? São utilizados na panificação, né, com a questão do fermento, tá? São prejudiciais à conservação de frutas e de sucos vegetais, pois são agentes de fermentação. Ela vai auxiliar no processo de decomposição desses frutos, né, caso entre em contato. Algumas espécies são patogênicas às plantas, animais e ao homem, ou seja, podem causar doenças, tá? Ou seja, são seres patogênicos, pode causar uma doença no caso, para as plantas, animais e homens, ou seja, seres humanos de forma geral. As micoses. O tamanho das leveduras, né? O tamanho das células de leveduras é variados, né? Mas algumas células, numa cultura jovem, o tamanho das células pode ser bem uniformes em algumas espécies, extremamente heterogêneos em outras, né? Estas disparidades podem ser usadas para fazer a diferença entre as espécies e algumas vezes até mesmo entre linhagens da mesma espécie de maneira geral. Essas leveduras industriais variam consideravelmente no que se refere às suas dimensões, né? Que aí 0,01 micômetro ou um micômetro que é igual a 0,01 milímetro, tá? Que ela pode variar de 5 a 30 micrômetros ou de 1 a 5 micrômetros de largura, tá? Olha aí, estruturas superficiais das leveduras. Algumas leveduras são cobertas por um material limoso, né? Viscoso e aderente, que é uma substância capsular. A maior parte das suas cápsulas de leveduras é constituída de polissacarídeos, ou seja, moléculas, né, de açúcares, né, grandes. O citoplasma. O citoplasma é composto pela porção fluida, né, na qual as organelas são localizadas. Ele contém enzimas como carboidratos, no caso de reserva, né, que são o glicogênio e a trealose, as grandes quantidades de ribossomos e polifosfato, né, que é de 1 a 5% do DNA das leveduras e pode estar presente no seu citoplasma, né, essas substâncias. O núcleo, como nós sabemos, o núcleo da célula das leveduras é facilmente observado no campo claro, né, do microscópio óptico. Ele é bem definido,
pequeno e esférico, né? Circundado por membrana semipermeável, a famosa carioteca, e com funções metabólicas e reprodutivas, porque é o núcleo que comanda todas as funções, né, da célula, ou seja, da levedura. Né? Vacúolo. Vacúolo não é diferente, né? Quando as células de leveduras são vistas ao microscópio de contraste, no caso de fases, pode ser observado um ou mais vacúolo de tamanhos diferentes, de 0,3 a 3 micrômetros de diâmetro. Esse tem aparência esférica e são mais transparentes a um feixe de luz, né, que o citoplasma, que os circundam. Ao microscópio eletrônico, pode ser observado que o vacúolo é cercado por uma membrana simples, né? E sua constituição está relacionada ao transporte de substância que são armazenadas. Então, o vacúolo é como se fosse uma bolsa. A função dele principal é armazenar essa substância e essa membrana permitir o transporte dessas substâncias, né? Que são, no caso, enzimas, né? Tais como enzimas, aminoácidos, lipídios, né? Os vacúolos também servem como vesícula de armazenamento para várias enzimas hidrolifíticas, tá? As mitocôndrias são organelas membranosas. Elas são geralmente bem próximas da periferia das células, mas em leveduras aeróbicas apresentam-se distribuídas pelo citoplasma. O número de mitocôndrias pode variar de 1 a 20 por células. Estas organelas são envolvidas por membranas externas, né, e internas. A membrana interna forma as cristas mitocôndrias. Elas são importantes nos processos de conservação aeróbica de energia, tá? As leveduras são eucarióticas ou células eucariontes, são mais complexas do que as células procarióticas, que no caso, as bactérias. Olha aí, a questão da morfologia das leveduras. As células da levedura podem apresentar várias formas, as quais podem ser o resultado da maneira de produção vegetativa, bem como das condições de cultivo e da idade da cultura. Veja alguns exemplos. Podem ser redondas, ovais, cilíndricas, triangulares, apiculares, né, ogivas, né? E aqui tem a questão das principais representações, né? Que é o nome das espécies de fungos, né? Que apresenta essas formas, tá? A estrutura das células leveduras, tá? Aqui a estrutura dela, ó, bem clara. Nós temos o núcleo aqui, essa parte é delimitada por carioteca, porque ela é eucariótica. Nós temos a membrana plasmática, que tem a função seletiva, o citoplasma, ou seja, seletivo porque é o que seleciona as substâncias que entram e saem dessa célula, né? Aí aqui no citoplasma sabemos que tem no caso as organelas, né? Que é, por exemplo, os ribossomos, mitocôndrias, retículo endoplasmático, tá? Aqui, ó, cicatriz de brotamento, que é uma das formas de reprodução, né? Tem o vacúolo, né? Parede celular, que envolve e protege a célula, glóbulos lipídicos e aqui a gêmula, né? Que aqui é um processo de reprodução por bipartição, né? Da levedura, tá? Função, ó. Parede celular das leveduras. É responsável pela forma, ou seja, o formato dessa levedura, tá? A parede é formada por glicanos,
em torno de 30% a 34%, mananos 30%, e ela é fina, né, nas células jovens e mais espessa nas células adultas, que é o que caracteriza a questão da rigidez. Membrana citoplasmática. Está localizada abaixo da parede celular e sua função é permitir a entrada seletiva de nutrientes. Tá? Ela que seleciona, permite a entrada e saída desses nutrientes. No caso, ó, a sua função é permitir a entrada seletiva de nutrientes e proteger as leveduras da parede, né, da perda de pequenas moléculas por vazamento do citoplasma. Né? A composição química da membrana é composta por glicoproteínas, lipídios e erganterol, né? Diferente das membranas dos mamíferos que contêm colesterol, tá ok?